Boa tarde. Hoje o nosso tema fala sobre o solo. Nós já sabemos o que é isso de solo. Nesse nosso tema, nós vamos falar, neste caso, do solo, vamos falar também dos tipos de solo e vamos falar da importância que o solo tem. O solo, bem que sabemos que o solo é a camada superficial da terra. Neste caso, na qual as plantas crescem, os animais humanos andam construindo as nossas casas e obtemos alimentos. Sabemos que ao solo, sendo a camada superficial da terra, nós usamos o solo para andarmos, nós usamos o solo para que os animais também andem nele e também usamos o solo para as atividades agrícolas. Falando desta definição, ou do que é isso de solo, estamos a dizer que o solo é a camada superficial da terra. É a camada superficial da terra que nós encontramos na superfície da terra. Vamos falar da composição do solo. O solo é composto por pedaços de rochas, areia e poeira, o resto das plantas e animais. Quando estamos a falar que o rosto é composto de rochas, de areia, poeiras e restos de animais e restos de plantas, animais mortos. Com animais mortos no nosso solo, com a sua decomposição, ele nos dá um solo fértil, um solo propício para a agricultura, um solo que deixa as nossas plantas saudáveis e com um bom brilho, e a produtividade das nossas culturas pode melhorar com essa fertilidade do solo. Nós já sabemos que o solo fértil é aquele que é bom para o desenvolvimento das plantas. Falamos de tipos de solo. Neste caso, vamos falar apenas de 3 tipos de solo, que são solos arenosos, solos argilosos e solos mistos. Então, neste slide, eu trago aqui aquilo que é a definição de solos arenosos. Solos arenosos são solos constituídos por grande quantidade de areia. Esses solos são permeáveis à água, são pobres e são muito maus para a agricultura. Estes solos só usamos muito mais para podermos fazer o quê? Para podermos levar e usarmos aquele solo que é areia para a construção das nossas casas. Fazer blocos é geralmente aquele solo de praia, de como ilustra essas figuras que eu trago aqui embaixo. Nessas figuras, estamos a ver esse solo, é um solo, essas camadas superficiais daqui, que é solo que já definimos, que esse é um dos tipos de solo que é arenoso, é areia, é composto por areia. Aqui a água é muita permeabilidade da água, ele não retém a água, mas também não é propício para a agricultura. As duas figuras ilustram isso. Vamos falar de solos argilosos. Os solos argilosos são compostos por grandes quantidades de argila. Alguns graus de areia são impermeáveis à água. São muito férteis, não são bons para a prática da agricultura, pois na época seca são muito secos e na época chuvosa são muito encharcados. Esses solos aqui não são propícios para a agricultura. Há tipos de culturas que nós podemos plantar. Neste caso, nesses solos, nós podemos plantar a cultura de arroz. Neste caso, porque na época chuvosa, eles retêm muita água. E há algumas culturas que não precisam de necessidades hídricas maiores. Neste caso, esses solos não são bons para outro tipo de agricultura, de prática de cultura, mas não são praticamente no geral, esses solos de argila. O argila, eles retêm a quantidade de água por grandes quantidades de argila, solos compostos por grandes quantidades de argila e alguns graus de areia. Mas é a grande quantidade de argila. Neste caso, esses solos aqui são impermeáveis à água. É diferente já dos solos arenosos, que são permeáveis à água. E também esses solos aqui, quando
for haver a seca, eles a tendência é de secar muito. E quando há chuva ou há muita água, é de muita retenção. Então, esses solos são, sim, recomendados para nós podermos usar para a nossa agricultura, mas não com muita eficiência. Por quê? Porque aqui já há restrição daquilo que são as culturas que devem ser plantadas nesse tipo de solo. Esse chama-se solos argilosos, que tem grandes quantidades de argila. E vamos falar de solos mistos. Os solos mistos são compostos por argila, areia e restos de seres vivos em quantidade semelhante, são pouco permeáveis. E esse tipo de solo é que são propícios para a agricultura. Tem nas duas, são compostos por argila, areias e restos de seres vivos em quantidades semelhantes. Neste caso, tem 50% de arenoso e 50% de argila. Estes são muito importantes ou são recomendados para fazer a nossa agricultura. E também esses solos são muito férteis. São muito férteis e com grande quantidade de nutrientes e são muito bons para a prática da agricultura. Neste caso, são esses tipos de solos que nós devemos recomendar para se poder fazer a agricultura. Já temos os 3 tipos de solo. Temos o arenoso, temos o argiloso e temos os solos mistos. No solo arenoso são aqueles que são permeáveis à água e os solos argilosos são aqueles que são impermeáveis. Então, os solos mistos são esses muito bons para a agricultura. São poucos permeáveis. Esses são bons para a nossa agricultura. Conforme está a ilustrar essas figuras que nós temos aqui, são solos mistos que nós temos aqui. Nós temos um solo misto aqui que está na fase de decomposição. Acredito que aqui houve uns restos de plantas sobre o nosso solo, né? E à medida que aqueles restos de plantas estão a destruir-se, aquilo chama-se decomposição, traz muita fertilidade para o nosso próprio solo. E aqui já temos o outro solo já com alguns amanhos culturais, posso assim dizer, que já está preparado para se poder fazer o que é a nossa agricultura, que esses são propícios para a agricultura. E este é o nosso último slide que vai falar da importância do solo. O solo é muito importante. O solo é muito importante porque com ele conseguimos fazer a prática da agricultura. Podemos fazer a construção das nossas casas e fabrico de tecido. O solo também é importante para o estudo do passado da Terra, porque guarda a história da Terra, contendo ou preservando muitos vestígios de passado da planta. O solo é muito importante, porque com ele nós podemos fazer o que? A nossa agricultura. Podemos fazer o que? A construção das nossas casas, o fabrico do tecido. Neste caso, as figuras aqui embaixo ilustram. Aqui temos a agricultura feita no nosso solo. Aqui temos a panela de barro feito através do nosso solo. Aqui temos a casa feita através do nosso solo. É muito importante termos o solo. Muito obrigada pela atenção dispensada.